Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como você está assistindo essa aula, mas eu espero que esteja assistindo, porque é uma aula muito legal. Eu queria dar muito ela ao vivo, mas eu acho que se eu fosse esperar eu ter um horário que desse para eu dar as aulas para vocês ficarão um pouco travados. Então, por isso, essa aula, ela é extra à nossa ementa, certo? A disciplina de gramática já acabou, de interpretação também. Mas como ela cai na prova de linguagens, né? A gente vai trazer ela de forma assíncrona. Então, pessoal, eu fiz aqui para vocês uma aula, eu vou dividir ela em duas partes, tá bom? Sobre história da arte. E vocês vão ver que a história da arte, ela nada mais é do que uma linha do tempo de toda a performance cultural desses povos que a gente estuda na aula de história. E aí, o Enem, ele aborda essas manifestações culturais, sejam elas na pintura, na música, certo? Nas esculturas, em todas as manifestações culturais que podem ser abordadas em uma prova de linguagem. E aí a gente vai dividir em alguns períodos que vocês vão ver aqui comigo com o passar da aula, tá bom? A gente começa então, pessoal, com a pré-história. A pré-história foi o período, então, a gente viu lá na aula de história geral, né? Que foi o período antecessor à escrita, né? O período que é anterior à escrita. Mas aí fala, o termo pré-história, ele já é um termo, de certa forma, pejorativo, né? Porque se é uma pré-história, significa que aqueles povos não tiveram história. E nada mais prova que eles tiveram história do que essas manifestações culturais. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né, que é a pintura rupestre, que é a pintura que aqueles povos faziam nas grutas, nas cavernas, onde é que eles passavam, e eles tinham esse caráter assim naturalista. O que é naturalista? É algo que eles vêem no cotidiano e desenham, porque eles não tinham essa adaptação, essa intimidade com as emoções, né? Então, uma pintura naturalista significa isso, uma pintura cotidiana, que eles veem e desenham, certo? Então, a gente tem umas mãozinhas, essas tintas eram de plantas ou até sangue de animais, né? Nós temos alguns animais aqui, certo? Que coloquei essas mãozinhas, eles estão nos sítios é, de nos sítios arqueológicos, né, nos sítios de referência à pré-história. A gente tem a Serra da Capivara, se eu não me engano, aqui no Brasil, tá? Que tá cheia desse tipo de arte, certo? E é arte, né? Porque arte, ela revela um pouco da história de um. Passando, então, pessoal, para a arte mesopotâmica, ela, assim, eu me lembro de uma vez que ela caiu no Enem, que foi para perguntar sobre esses templos aqui que eu coloquei para vocês, tá? A gente tem que lembrar que eram povos politeístas, certo? Que eles acreditavam em vários deuses, e a arte normalmente faz referência ao que o povo acredita, né? Então, eles podiam fazer escultura dos deuses, como essa aqui, e os templos de governo, ou templos religiosos, na forma da arquitetura, né? Nós tivemos também artes em mosaicos. A questão que eu, que eu me recordo fazer referência a esse monumento aqui, que é o Ziggurat de Ur, que está escrito aqui no povo sumério, tá? E aí, eu não lembro exatamente o enunciado, mas era falando sobre pirâmides, que não sei o quê. E aí, o X da questão está: esses templos, pessoal, da Mesopotâmia, tinha arquitetura em tijolo. A gente pode ver que aqui, se a gente der um zoom, eu não consigo dar aqui, mas está cheio de tijolinho, que não vai de encontro ao povo egípcio, que também é famoso por fazer pirâmide, né? Que as pirâmides egípcias, elas são feitas em calcário.
Então, essa de tijolo, característica do povo mesopotâmico, tá? Bom, vamos lá então. Chegamos aqui na arte egípcia. Gente, eu poderia ficar aulas e aulas falando sobre arte egípcia, porque é um povo muito rico, de uma história de muitos anos. Então, eu não consigo resumir num slide, tá? Mas, como a gente vai passar pela linha temporal da história da humanidade, a gente tem que ser breve, e aqui eu vou trazer as principais características, tá bom? Então a gente tem que são povos, são povos politeístas também, isso são vários deuses. E os deuses egípcios, pessoal, eles eram esses, é uma característica chamada antropozoomorfismo. O que é isso? Antropo significa homem, zoo significa animal. Então eles são fundidos, tem metade homem, metade animal, o homem com característica animal, o animal com característica humana, enfim. E aí, a arte, ela girava em torno disso, a própria esfinge, ó. A gente tem uma característica humana e as patas de leão, né, que é bem famosa. Igual eu falei para vocês no slide anterior, a arquitetura egípcia é de calcário, tá? As pirâmides de calcário, não de tijolo. E os quadros, as artes, né, as pinturas, elas não têm perspectiva. O que é isso? Perspectiva é tentar fazer um, 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 como eu vou falar? Uma profundidade, noção de profundidade. Então, eles não faziam os rostos, né, de frente, faziam de lado, porque eles não conseguiam dar, não tinha essa noção ainda de dar um fundo para a tela, uma noção mais tridimensional ali. Então, por isso, ela, a arte em pintura, ela tinha esse caráter de sem perspectiva. É uma característica que vai ter lá nos povos gregos e romanos, no Renascimento, enfim, é uma coisa que demorou a ser construída, essa noção de perspectiva, tá bom? E é isso, pessoal. Vale lembrar também que as pirâmides eram um símbolo, né, de poder. Os faraós, eles tinham todo um ritual de passagem da morte para outra vida, os deuses vinham buscar. Então, os faraós, eles eram colocados, não só os faraós, as pessoas de muito poder, eles eram colocados dentro dessas pirâmides com vários pertences, várias coisas é, valiosas, né? Os símbolos de riqueza da época eram todos colocados lá, tá? Então, essas áreas são sítios de estudo, assim, e é aberto para visitação. Se alguém tiver oportunidade um dia, tá. Limpar as meus rabiscos. E aqui a gente entra na arte grega, tá bom, pessoal? A gente ainda tá falando de um período antes, antes de Cristo, tá bom? Por enquanto, apesar de depois nos romanos coincidir essa transição. E aqui eu coloquei para vocês uma coisa um pouco mais específica, mas é um negócio que eu acho sensacional. A Grécia não era um país unificado, assim, certo? A gente tinha os povos de Atenas, os povos de Esparta, e Atenas em si, elas tinham esses templos políticos, certo? E também religiosos. E aí a gente tem várias ordens, vários grupos populacionais que passaram pelo poder, pelo desenvolvimento daquela polis. A gente tem os povos dórios, os povos jônicos, dóricos e coríntios. E aí cada um tem uma característica de arquitetura diferente. A gente tem os povos dóricos, que eles, olha, se vocês observarem bem, essa parte aqui, ó, chamava de capital, ou capital, né? Ela é mais simples, certo? A ordem jônica, ela tem esse formato aqui meio espiralado, aqui, ó, certo? E a Coríntia, ela é super decorada, certo? Aqui eu trouxe uma versão mais simplificada para vocês entenderem. E aí,
pelas decorações, pelos tipos de pilares dessas construções, eles conseguem estudar para ver de qual povo a gente está falando daquele momento, a gente consegue datar aquela construção, certo? Vale lembrar que isso não é necessariamente uma aula de história, estou só pincelando sobre a arte do povo, mas voltem às aulas lá de Atenas, aos períodos pré-homéricos, e vejam essas ordens, tá? Lá, pessoal, era bem comum eles fazerem as pinturas em vasos e ânforas. Depois eu vou mostrar uma foto, está no próximo slide. E as esculturas eram feitas majoritariamente em mármore, e depois eles viram que o mármore, eles não sabiam ainda sobre o centro de gravidade de uma peça. Então, às vezes, dependendo da posição que a escultura, tá? Podia se quebrar, porque o mármore é uma coisa bem pesada, né? Então, se não fosse bem calculado, aquilo podia se quebrar. E aí eles transferiram para usar o bronze. As cenas não eram tão presas à religião, mas poderiam vir por causa da mitologia, que era forte, mas eles também eram bem antropocêntricos, então eles buscavam essa valorização do homem, e aí surge o ideal de perfeição, tá? Era uma simetria, eram pessoas, como eu vou falar, simétricas, né? O ideal de beleza, eu diria. A gente vai ver alguns exemplos no próximo slide. Aqui eu coloquei para vocês em visão real, né? Aqui a gente pode ver as espirais, olha aqui, da ordem jônica, certo? Olha aqui, essa aqui toda decorada da ordem coríntia e essa mais simples da ordem dórica, certo? E aqui eu trouxe para vocês as pinturas nos vasos, que eram nesse estilo aqui. Tá vendo que ainda não tem a perspectiva, as faces, elas são lateralizadas. E aqui eu tenho uma escultura que remete à mitologia. A gente tem aqui o corpo masculino todo sarado, certo? A gente tem as expressões bastante intensas, né? Certo? Aqui surgiu o ideal. A gente tem, então, um outro povo que remete a essa época que a gente está estudando no momento, que são os povos romanos, tá? O povo romano, pessoal, ele adquiriu bastante dos ideais gregos. O povo ocidente, enfim, adquiriu muitos dos ideais gregos e romanos, né? Eles ditaram várias regras para o comportamento da humanidade. E então, pessoal, a gente tem alguns templos também, políticos e religiosos, em abóbadas, ó, que são essas partes aqui superiores, certo? Que não teriam na arquitetura da Grécia. E as características, elas são mais circulares, ó. A gente pode ver o próprio Coliseu, que era do Império, onde tinham os gladiadores aqui dentro, né? E aí eles tinham essas características mais circulares para abrigar as pessoas de forma mais dinâmica, certo? Tanto pelo critério político, cultural, religioso, enfim. Sobre a arquitetura, é essa característica principal. A gente tem o ideal de beleza grego ainda acentuado, a gente pode ver nas estruturas físicas das esculturas. Só que uma coisa mais interessante sobre a arquitetura romana, pessoal, é que eles valorizavam mais as vestimentas, eles eram um pouco mais polidos em relação a isso, enquanto a grega colocava o corpo humano ali exposto, né? E aí, aqui eles são mais, aqui é o Marco Aurélio, eu acho que é, Marco Antônio, eu não lembro, eu acho que é, Marco Antônio, deve ser. E aí,
vocês podem ver que ele tá vestido, né? As pinturas eram majoritariamente em gesso e começava a surgir um ideal de profundidade. A gente pode ver, por exemplo, que esse homem aqui está na frente dessa, esse aqui está na frente desse, certo? E assim por diante, começava a surgir. Mas se vocês repararem, os rostos ainda estão um pouco lateralizados, ó, certo? Legal, né? Acho interessante essas coisas. E eu queria falar para vocês que os templos, as esculturas, enfim, elas tinham bastante cunho político, viu? Esse aqui é um imperador, um ditador, imperador, não ditador, não, ditador foi isso. E esse também, o Arco do Triunfo, né? Um templo de realmente poder. Estou mudando a minha carinha de lado. Arte bizantina, pessoal. Isso aqui aconteceu quando o Império Romano se dividiu em dois. A gente já está na época depois de Cristo, tá bom? E aí foi quando um marco interessante sobre a expressão cultural da época foi que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, né? E aí a Igreja Católica se dividiu em dois logo depois, em duas, né? Logo depois. E aí as manifestações culturais começaram a gerar em torno de uma religiosidade mais forte. A arquitetura bizantina é onde está atualmente a Turquia, tá? A gente tem esses padrões mais circulares, talvez herdados daquele Império Romano que eu falei para vocês. As janelas também eram circulares e elas eram bastante coloridas, pessoal. Até hoje a Turquia é famosa pelos mosaicos bem coloridos, tá? As expressões das figuras eram sérias e suaves. Suaves por quê? Porque tinha que demonstrar uma santidade, certo? Então, era justamente por isso. As cores mais bem acentuadas para mostrar algo divino, eu diria, algo que não existia necessariamente na natureza. Janelas, eu falei para vocês, né? Eu acho que são essas as características. Arte românica. Agora a gente já deu um salto para a era medieval, certo? Idade Média. A gente está, então, no século XI e XII, certo? A arte românica ela veio primeiro. A gente ainda tem que lembrar que a Igreja Católica era o poder da época, né? Então, a manifestação cultural, porque cultura não, a arte, gente, ela também é envolvida com poder, certo? Então, as artes que faziam sucesso na época, as artes que eram financiadas na época, eram de quem estava no poder, e no caso era a Igreja Católica. Então, as manifestações eram nesse sentido, religiosos. Então, eles gastaram muito, investiram muito em fazer templos, em fazer quadros, enfim, que remetessem à religiosidade. Então, a gente tem uma característica legal da arte românica, tá? Se chama românica. Eram os pilares das igrejas bem maciços, tá? Bem grossos mesmo, a gente pode ver. Tipo, esse aqui é um banco, e olha que legal a grossura do pilar, ó, dá umas 2 fileiras de banco. A gente pode ver aqui, ó, certo? E aí, as igrejas, elas faziam uma cruz. Até hoje, tem algumas assim, eu não conheço muito bem, mas eu acho que ainda né? E a arte românica, vocês têm que guardar, porque ela difere um pouco da arte gótica, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque os pilares, eles são as abóbadas, né? Isso se chama abóbada, essa parte do teto, assim. Ela é circular, faz um semicírculo aqui, ó, certo? Essa parte aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, todos os pilares aqui tem a abóbada em semicírculo na arte românica, tá bom? O que não acontece
Aqui eu coloquei para vocês mais um exemplo da igreja. Olha que igreja forte. Eu coloquei que eram fortalezas de Deus, né? Então ela era bem bruta, assim, eu diria. E, novamente, as expressões faciais nas pinturas eram bem suaves. Nesse caso, eu não tô recordada de onde eu peguei a fonte. Devia ter colocado para vocês. Mas nesse caso, eles estavam bem sem perspectiva, os rostos bem lateralizados. E esses provavelmente eram figuras religiosas, esse aqui também, provavelmente Maria, né? Olha que legal. Muito legal, eu adoro, adoro essa aula, gente. Agora, a arte gótica, que veio logo depois da arte românica na Europa. A gente tem nos séculos XII até XIV, né? A gente tem agora as abóbadas, pessoal, que são essas partes superiores as vigas, não sei, se encontram, elas vão ser ogivais. O que é isso, ogivais? São com o topo entrelaçado. Elas vão fazer essa pontinha aqui, ó, certo? Enquanto que a românica era em círculo, em semicírculo, a ogival não, ela vai fazer essa ranhura aqui, certo? Aqui, ó, a gente pode ver que era estrutura decorativa, pessoal. E aí ficava. Eu particularmente acho lindo isso aqui. Queria conhecer algum dia. E as estruturas eram aparentemente mais elevadas, a gente vê em altura aqui, e as colunas eram mais finas, ó. Diferente daquele brutamontes que eu mostrei para vocês lá na arte românica, né? Ó, abóbadas em nervura, coloquei aqui para vocês. O Renascimento, finalmente chegamos. Renascimento, pessoal, eu ouso dizer que foi uma das maiores evoluções culturais já vistas. O berço do Renascimento surgiu juntamente com o berço do Renascimento comercial, que foi os portos de Veneza, da Itália, Florença. E aí, com esse choque cultural e abertura entre as nações, a gente tem essa revolução cultural, né? Vale lembrar que é o começo da burguesia na sociedade, justamente com essas transações comerciais, né? E os mecenas eram financiadores culturais. Então, os mecenas poderiam ser esses mercadores, esses burgueses, ou a Igreja Católica, que ainda estava com bastante poder, né? E aí começaram a talvez readaptar os ideais gregos de antropocentrismo, né? A gente vai deixar um pouquinho a igreja de lado. Olha, um pouquinho. Por quê? Porque o maior mecena era a igreja católica, a maior financiadora cultural. Mas ainda que seja uma manifestação religiosa, vai ter um ar de antropocentrismo. As figuras vão ser relacionadas à valorização da forma humana. Vocês vão ver. A gente descobriu a geometria, não descobriu, a gente trouxe para a arte, que os árabes já faziam isso, eles eram ótimos calculistas. A gente tem a perspectiva, o estudo da anatomia, igual eu falei aqui, valores greco-romanos, né? E a gente tem uma liberdade em relação à religião. Eu coloquei esse pontinho justamente por causa disso, porque o financiador cultural em maior potencial era a igreja, tá bom? Aqui eu coloquei o homem vitruviano, desenhado por Leonardo da Vinci, para explicar a simetria do corpo humano, que o homem está no centro de um círculo e de um quadrado ao mesmo tempo. E isso é um estudo de anatomia impecável e da simetria impecável também, que é um ideal de perfeição resgatado lá dos greco-romanos, né? Aqui eu coloquei. Ai, a qualidade tá péssima desse quadro, eu achei que estaria melhor, mas é o Nascimento de Vênus, do Botticelli, tá? Vênus aqui é uma deusa romana, né? Romana? Romana. E aí, na mitologia romana é Vênus, isso. Ou Afrodite.
e nave grega. E aí, vocês podem ver que ela está com traços bem humanos, e aqui também os anjos humanos, o corpo dela está exposto, ou seja, não tem essa preocupação com a pureza, enfim, é isso. A gente tem a Gioconda, sabiam? Que chama Gioconda no italiano, ou a Mona Lisa, que é uma expressão, a profundidade do local, certo? A luz no rosto, no colo dela. O Davi, do Michelangelo, é perfeito, assim, o único, eles falam que não é tão simétrico por causa que uma perna seria maior que a outra, mas ele fez isso justamente para dar esse movimento, que ele está prestes a jogar uma pedra no gigante Golias, né? E é impecável, né? E a gente tem a Pietà também, que é a suavidade do rosto da Maria com seu filho. Eu acho. Olha, as esculturas, gente, eram em mármore. E olha o detalhe do véu, dos, dos mantos, né? Eu acho isso incrível. Tô rabiscando todos os quadros. Coloquei também do Michelangelo para mostrar para vocês esse tal antropocentrismo na arte religiosa, porque o Adão, o próprio Deus, os anjos, há quem diga que essa aqui é a Eva, estão bem, assim, humanizados, né? Eles estão bem. Deus está vestido, talvez uma forma de respeito, né, ao pudor, enfim. E Adão não, porque ele é a criatura. E isso aqui está no teto da Capela Sistina, no Vaticano atualmente. A gente tem agora a arte barroca. Provavelmente já deu o meu horário. Mas, vamos lá, né? A gente pulou agora para o século XVII ao XVIII. Vai lembrar, pessoal, que eu estou colocando umas datas estipuladas, porque a arte é isso, né? A arte é transição, esse, essa, essa dinâmica entre povos, entre poderes. A gente está na época, então, da reforma protestante, né? As unificações da Itália, da Alemanha. A gente tem agora uma técnica bem legal que sobressaiu nessa arte barroca sobre luz e sombra. Olha esse quadro, Tocador de Alaúde, não me lembro o autor agora. Do Caravaggio, é de Caravaggio, certeza. E aí a moça está bem iluminada, ao contrário do fundo, ao contrário que a partitura está bem iluminada, certo? Chama a técnica do chiaro escuro, significa claro escuro, né? Em italiano. A gente tem elementos diagonais, olha, o holofote está bem aqui em diagonal. A gente tem, talvez, as partituras também, né? Aqui a mesa, as cordas, olha que legal. A gente tem, pelas primeiras vezes, assim, o retrato de pessoas mais comuns, mazelas mais, não vou dizer inferiores, mas mazelas mais marginalizadas da sociedade. Nós temos o equilíbrio da emoção com o intelectual, certo? Uma pessoa não emotiva demais, não expressiva demais, mas não séria demais. Na época, né? Porque o Renascimento foi uma revolução intelectual e aí eles quiseram equilibrar esse sentimento do homem com o psíquico, né? E a gente tem uma arquitetura paisagística, que é de paisagem, paraíso também, bem ornamentada, pessoal, bem ornamentada. Nós temos nomes como El Greco, Caravaggio, André Pozzo, tudo italiano, Bernini, certo? El Greco não, El Greco é espanhol. Opa, perdão. Coloquei aqui a vocação de São Mateus, o Caravaggio também.
Olha a luz aqui, ó. Que lindo. O holofote da luz em diagonal. Esse aqui, Moça com Brinco de Pérola, é do Barroco dos Países Baixos, se eu não me engano, do tal de Vermeer. Esse tal não, né? Porque ele é famoso. Mas olha a luz bem no rosto da modelo, esse lenço caindo. Bem legal, né? A gente tem a arquitetura paisagística que eu disse para vocês. Olha que lindo isso, gente. Perfeito, né? Eu acho incrível isso. Clemente Alfonte. Incrível. Deve ser muito legal nesses lugares, essas arquiteturas de séculos, né? Aqui eu trouxe para. Olha que lindo o interior das igrejas, a ornamentação que era aquilo. Isso é ouro, viu, gente? Tudo ouro, as estátuas aqui, as pinturas feitas no próprio gesso fresco, provavelmente. Lindo, né? Tudo decorativa a arquitetura. Perfeito. A gente vai ver agora a primeira. Eu vou dar um ESC aqui para eu mostrar para vocês na música. A gente está no barroco, né? Só um segundo. Na arte barroca. E eu queria mostrar para vocês primeiro sobre o Vivaldi. Isso é o próprio barroco escrito. Ele é bem enfeitado. E aí fala bem da natureza, porque a música ela vai crescendo e diminuindo de acordo com a natureza, com as estações. Essa música chama Quatro Estações. E aí depois vocês podem ver que vai aparecer uma flauta que parece um passarinho. Mas vocês ouçam. Aí o passarinho. Legal, né? Eu acho tudo ali. Outro nome bem legal do barroco é o Bach, tá, gente? O Bach ele era cravista. Deixa eu mostrar pra vocês o que era um cravo. Intro. Era isso. Não chegava a ser um piano, era um som bem mais rústico, que deu origem ao órgão, certo? Bach foi um dos primeiros organistas. E é isso dá uma riqueza impecável. A arte barroca é isso, viu, gente? Linda! Vamos lá, então, voltar na no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil? Vale lembrar que a gente está no século XVII, provavelmente. Ó, século XVII e XVIII. Vamos voltar. No Brasil, o que estava acontecendo? A gente tem algumas referências. Vale lembrar que no Brasil chegavam as tendências um pouco atrasadas, tá, gente? Porque obviamente, chegava primeiro na Europa e depois eram trazidos pelos europeus até as colônias. Na época, o Brasil era uma colônia, não é mesmo? Então, nós temos a arquitetura religiosa, construção de igreja. No ciclo do ouro, isso foi bem acentuado, porque eles usavam esses metais lá nas decorações. A igreja era um poder bem forte no Brasil. A arquitetura religiosa, olha que legal. As esculturas, né? Isso aqui é do Aleijadinho, tá, gente? A gente tem o barroco na literatura também, sobre o Gregório de Matos. Fala muito sobre a natureza. Esse não, mas a cada canto um grande conselheiro. Que nos quer governar acabando, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Isso aqui é contra a colônia, provavelmente. Contra a metrópole, né? Ele estava na colônia. Depois vocês revisem, tá? Sobre o barroco na literatura.
Muito legal. E o rococó? Rococó, o rococó é um termo pejorativo, tá bom, gente? Era uma zoeirinha que eles faziam lá na Europa. Mas nada mais é do que o barroco francês, tá bom? Na época, a gente tem que lembrar que a França passava pela aquela época absolutista, certo? Onde o rei era o centro de tudo. O rei Sol começou com o Luís XIV, depois foi para o 16, né, que foi guilhotinado na Revolução. Mas, e aí eu coloquei que o rococó, ele era um estilo decorativo, tá? O que eles puderem enfeitar, eles faziam. Eu coloquei aqui que sempre me chamava a atenção nas aulas de História da Arte no cursinho, sobre o carmim, que é esse rosinha na bochecha das modelos. Carmim chamava. E aí colocavam bastante cor, não só nas pinturas, mas nas decorações dos interiores das casas, das casas não, dos palácios, né? Vamos ver, ó, Palácio de Versalhes, olha que decorado que ele era. Ele é, né? Lindo. Tudo em prol do rei e de sua monarquia. Aqui a gente vai ver também uma música da época. Vamos ver. Como que é dessa? Aí foi. Uma música que era a Mozart, não é mesmo? Não, Mozart não. Mozart é do neoclassicismo. A gente vai ver Vivaldi já foi, Bach já foi. Esse aqui, ó. Vocês vão ver o tanto que a música é firulada, enfeitada. Olha essas pausas. Para quem lê partitura, vai ver. Olha, isso é uma fusa, gente. Se chama fusa. Muito enfeitada, né? Coitado dos violinistas para fazer isso. Com a expressão. Mas é linda. Própria do Rococó. Vai lembrar que essas músicas elas eram tocadas nos bailes, né? E a realeza pedia para os compositores fazerem nesse estilo. Legal, né? Eu acho incrível isso. E a última de hoje é o neoclassicismo, tá bom, gente? Que ele veio depois do barroco, depois do rococó, né? Enfim. Neo significa novo, né? Neo significa novo, e classicismo significa clássico. Então, o que eles estavam querendo fazer? Estavam tentando remeter, reaproximar os ideais greco-romanos, certo? Aqui a gente tem uma leitura do Jacques-Louis David, certo? Ele era francês. E aqui é o Sócrates, certo? Sócrates é uma figura, um filósofo grego, né? E vai lembrar que eles não deixaram de lado que eles aprenderam nesse momento, né? Até esse momento, eles estão com uma perspectiva. Olha aqui o arco romano, ó. Lembra? Vocês lembram disso? Apesar de o Sócrates ser grego, né? Esse arco aqui é romano, ou românico. A gente tem, olha aqui, os ideais de beleza, né? Que eram daquele povo. Nós temos as cores, ó, azul, branco, vermelho, que remete à França, então é novo mesmo. A gente tem. Acho que é isso, né, gente? São elementos novos e clássicos ao mesmo tempo. E no Brasil isso aconteceu no século XIX, tá bom? Pensamento mais racional. Por que mais racional? Porque, gente, a França passou por um corta-cabeça danado. Tá? O iluminista veio e aí eles precisavam colocar a cabeça no lugar, não é mesmo? Então é hora de voltar para o clássico, porque o clássico não tem erro. E aí eu coloquei um nome bem famoso
na música que é o... Opa, perdão. Que é o Mozart. Ai, meu Deus. Não consigo tirar isso aqui. Ai. Não consigo, gente. Tirar isso daqui? Ai, consegui. O Mozart é o símbolo do neoclassicismo. Olha que música bem... Falou que tem pra falar. Tem que fazer gracinha. É meio difícil diferenciar para quem não tem... não é adaptado com música, assim, mas dá pra ver que é bem conservadora, eu diria. Eu adoro. Eu adoro essa música. E por enquanto, pessoal, é isso. Essas são as classes que eu queria passar para vocês hoje, até o neoclassicismo, tá bom? Então, qualquer dúvida pode me chamar e vou gravar a próxima parte já. Um beijo, até.